Ok, posso Boa começar? noite a todos, boa noite a todas. Estamos dando seguimento aqui ao nosso grupo de estudos do Instituto Crescer, com as turmas do Instituto, e estamos na apostila do terceiro módulo, e quem vai fazer a leitura hoje é a Vera. Vera, por favor, Vera, com a palavra. Ok. Boa noite. Vamos lá. A compensação através do tomar a vida e da ação reconciliadora. Qual seria, para esse filho, a solução que vem a ele e à sua mãe? Ele precisa dizer: querida mamãe, se você já pagou um preço tão alto por minha vida, que isso não tenha sido em vão. Farei dela algo de bom em sua memória e em sua homenagem. Então o filho tem que agir em vez de sofrer. Precisa realizar em vez de fracassar. Precisa viver em vez de morrer. Assim, ficará unido à mãe de uma forma bem diferente do que seguindo-a na desgraça e na morte. Quando você quiser interromper, Cláudio, você me avisa, por favor. Quando o filho permanece simbioticamente unido à mãe, liga-se a ela por uma forma cega e inconsciente. Quando, porém, em memória da mãe e de sua morte, realiza algo que promove a vida, quando assume a sua vida e dá algo dela a outras pessoas, une-se à mãe de uma forma diferente. Vê-se com amor na presença dela. Ao tomar sua vida e preenchê-la dessa maneira, ele tem a mãe diante dos olhos e a leva no coração. Então fluem da mãe para o filho bênçãos de força, porque ele faz de sua vida algo especial. Prossigo? Sim. Ao contrário de compensar com reparação, que é uma forma de compensar com algo funesto, com o dano e a morte, essa seria uma forma de compensar com o bem. Ao contrário da compensação pela expiação, que é um recurso fácil, que tira e prejudica sem reconciliar, a compensação pelo bem é custosa. Entretanto, ela traz bênçãos e contribui melhor para que mãe e o filho se reconciliem com seus destinos, pois o bem que esse filho realiza em memória de sua mãe acontece por intermédio dela. Através do filho, ela tem parte nisso, continuando assim a viver e a atuar. A expiação... Oi, pois não. Vera, Oi. eu acho que vale a pena a gente comentar essa passagem, porque ela é tão importante e ela Sim. é parte quase sempre de muitas constelações, né? Principalmente daqueles filhos que perderam a mãe, Sim. né? É muito recorrente. Não só de forma precoce, mas muitas vezes quando os filhos já estão órfãos, né? Uhum. E talvez agora, num momento também muito especial, né? Onde a gente está assistindo também mais mortes em função da pandemia. E é importante essa reflexão para todos nós, né? Não só para a nossa própria vida, mas que a gente, de alguma forma, também possa ajudar outras pessoas que estão passando por essa dor, por essa perda, por essa situação, né? Um filho, quando perde a mãe, perceber que quando se ganha a vida de uma mulher, né? Esse reconhecimento do que ganhou, a vida só ganha força se a gente reconhece o que a gente ganhou,
o que a gente estava acabando de falar ainda há Exato, pouco, né, exato. em Então, olha relação a porque eu esse, ganho. em relação a esse momento, né? Isso. Então, se um filho, por exemplo, se a mãe morre no parto, né? E ela perdeu a vida para que ele de alguma forma pudesse ganhar, Sim. ele precisa fazer algo bom com isso, para que o preço que a mãe pagou, né, tenha valido a pena. Porque se ele não reconhece, não faz algo bom da vida dele, então é como se o que a vida dela, o preço que ela pagou, tivesse sido em vão. Então é o que eles chamam de desgraça, né? É. Então, um filho reconhecer que o sacrifício dela, a vida dela, o que ela fez, não vai ficar em vão, que ele fará algo bom com a vida que ele ganhou, ao preço que custou a ele e a E a ela, ela. né? Isso. Então, Uhum. isso é muito importante, porque aí a mãe segue através dele, e aí ele tem força. Como sempre, né, gente? A gente vê. Mas isso é um destaque importante, porque são situações muito difíceis, né? Sim, terríveis. Que esse olhar é muito importante, né? Não só quando, por exemplo, né, eu tô falando da mãe, mas eu não vou misturar as situações agora, não. E isso também, todo o esforço da mãe, seja para ter dado a vida, aquele esforço que tenha terminado na hora do parto, mas ainda assim ela conseguiu que a vida chegasse até ele. Quando a gente reconhece esse esforço, a gente leva isso para o sucesso, para a vida. A gente se esforça também na vida para que a gente possa continuar e bem, a gente se esforça para que o mundo também seja bom, ou seja, da mesma forma que a mãe da gente fez para a gente também pode fazer para a gente, para o mundo, para as outras pessoas. Então, esse reconhecimento é muito importante. É É. isso. Sim. Eu quero complementar que tem um trecho da apostila em que ele se refere à simbiose desse filho com essa mãe, né? E Bert Hellinger se valeu muito também dos estudos do Franz Rupert. E tem uma passagem, é um livro que chama Simbiose e Autonomia dele, que ele fala justamente desse enredamento simbiótico. E isso que ajudou o Bert Hellinger a construir a teoria dele. Então, acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre isso, né? Então, que esse enredamento... Franz Rupert, com 2 P's. Uhum. Então, esse enredamento, ele pode gerar, por um lado, a identificação, que é que a gente vê quando, né, a gente constela, quando a pessoa ela acha que ela é o cliente, ou a pessoa que está sendo constelada, ela é outra pessoa, ela é um outro ancestral, e se confunde, né? A gente já viu exemplos disso em constelações que a gente já facilitou. E então seria a consequência desse emaranhamento, né, simbiótico. Então seria ou por um lado a identificação ou o outro lado o afastamento, que seria o outro lado mesmo. Ou ela se junta como se fosse uma só, ou ela não quer mais saber. Que aí é aquele afastamento que a gente vê muitas vezes que vai provocar depois problemas em relacionamentos futuros, né? É o medo do contato, é o medo da conexão que provoca, que pode ter a ver também com o que a gente vê no movimento interrompido das crianças em relação aos pais, né? Então, o nascimento dessa teoria veio daí. E é muito curioso ver que as consequências, né, que justamente provocam para gerações passadas, como também para gerações futuras. Porque essa informação, ela fica no DNA da pessoa, a partir dos traumas que ela desenvolve, com esse afastamento simbiótico, com esse emaranhamento simbiótico. E esse trauma, ele entra como informação no DNA dessa pessoa, portanto, ela pode gerar e passar esse trauma para frente, para os seus descendentes. Então, isso que a Marisa estava lembrando aqui, a gente estava até conversando outro dia sobre isso, como é importante a gente pensar que esse momento pandêmico que a gente vive
vai proporcionar bastante traumas. Então, para os clientes que a gente entender, principalmente para as mulheres grávidas agora, nesse momento, Nossa. como que elas estão encarando os medos, né? As limitações, as mortes que não podem, os lutos que não podem ser vividos de uma maneira mais saudável. Isso. Então, tudo isso vai provocando traumas naquela pessoa e no sistema familiar, vai ficar no campo morfogenético do sistema familiar daquela pessoa. E essas informações podem sendo levadas para frente, para gerações seguintes, né? Então, prestar atenção nesse emaranhamento simbiótico, isso é muito importante. Ficou claro? Deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Diga. Eu sei que ali está falando sobre o tomar a vida, e isso remete a tomar a vida dos pais, né? Da mãe e do pai. Isso aí a gente poderia, então, também aplicar para o caso de um pai que tenha falecido cedo. Sim. E quando são irmãos, por exemplo, irmãos que não puderam ficar, abortos, também seria essa a dinâmica? Assim, porque eu me lembro da gente já ter feito constelações em que a gente usou frases que eram justamente assim, eu vou fazer... Como se fosse algo assim, aquela morte não foi em vão, né? Eu vou fazer da minha vida algo que vale a pena, enfim. Honrando até aquela pessoa que não pôde ficar. Aí tem duas possibilidades, Lilian. Porque o irmão, ele também sente a perda do irmão que não pôde ficar, né? Mas ele também se vincula à dor dos pais que perderam um filho. Entende? Então, não só a própria dor dele, que também perdeu um irmão. E lembra que no nosso grupo de estudo passado, a gente viu que essa comunidade de destino, que uma das mais fortes é de um irmão para o outro irmão. E irmão gêmeo, então, extrapola totalmente, lembra? Não sei se você tava, né, Lívia? Tava. Você até comentou, a Andréia também falou. É isso, a força dos irmãos. Então, além da dor que o próprio sente por ter perdido um irmãozinho, ainda tem a dor dos pais que perderam filhos. E muitas vezes os pais, eles não conseguem olhar para essa dor. E aí o filho olha no lugar dos pais. Sim, eu sei como é. Pode ser isso. E podem ser outras coisas também, como a gente sabe, a gente está falando de complexidades, né? E de várias causas possíveis, né? Não é só uma questão apenas. A gente está trazendo aí possibilidades. Ok. Prossigo? Podemos prosseguir? Então, por favor, Vera. Expiação é um substituto para o relacionamento. Por meio da expiação, evitamos expor-nos ao relacionamento. Tratamos, então, a culpa como se fosse uma coisa e pagamos pelo dano com algo que nos custa. Mas que efeito faz uma tal expiação quando comete uma injustiça contra uma pessoa? Causei-lhe uma desgraça ou danos irreparáveis ao seu corpo ou à sua vida. Buscar alívio pela reparação, prejudicando-me, é algo que só posso fazer quando perco de vista a outra pessoa. Quando a tenho diante dos olhos, sou forçado a reconhecer que quero anular pela expiação algo que necessariamente permanece. Isso também precisa ser considerado no caso de uma culpa que envolva a responsabilidade pessoal. Frequentemente, para expiar por um aborto ou pela perda de um filho, uma mãe contrai uma doença grave ou abandona a relação com o pai da criança e renuncia a um novo relacionamento. A expiação por uma culpa pessoal acontece, no mais das vezes, de forma inconsciente, a despeito de sua negação ou explicação. Às vezes, junto com a necessidade de expiar,
aparece nas mães o desejo de seguir o filho morto, da mesma forma como o filho quer seguir a mãe morta. Entretanto, podemos supor que mesmo um filho que tenha morrido por culpa da mãe, diga a ela, antes eu do que você. Nesse caso, se a mãe adoece e morre como expiação, a morte da criança por amor a ela terá sido inútil. Também no caso de uma culpa pessoal, a solução consiste em substituir a expiação. Desculpa. A expiação por um ato de reconciliação. Eu vou ler a frase novamente. Também no caso de uma culpa pessoal, a solução consiste em substituir a expiação por um ato de reconciliação. Isso acontece quando olho nos olhos da pessoa contra quem cometi uma injustiça ou de quem exigi algo mal. Por exemplo, a mãe de uma criança que ela abortou, negou ou abandonou. Olha como que de frente para essa criança e lhe diz: sinto muito. E eu lhe dou um lugar no meu coração. E eu vou consertar isso da maneira que puder. E ainda, você irá participar do bem que farei em sua memória e com você diante dos olhos. Então, a culpa não terá sido em vão, pois o bem que a mãe ou quem quer que seja realiza em memória dessa criança acontece com a criança por intermédio dela e por intermédio dela. A criança participa disso e por algum tempo permanece em ligação com a mãe e com as ações dela. A culpa e a expiação são frequentemente assumidas por outras pessoas na família e no grupo familiar. Também em relação à culpa e à expiação, um filho ou um parceiro pode dizer: antes eu do que você. Eles assumem a culpa e suas consequências quando outras pessoas se recusam a isso. Uma outra atitude que leva a doenças graves é a recusa de um filho em tomar amorosamente seus pais e honrá-los como filho. Tais filhos colocam-se acima da terra porque, tendo diante dos olhos o céu ou outra coisa elevada, acham-se melhores e escolhidos. Há doentes de câncer que às vezes preferem morrer a fazer uma reverência às suas mães ou a seus pais. Aí tem adendos. Vamos dar só uma pausa, então, agora, só para a gente ver essa questão da culpa também, bem importante. Perfeito. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Não. Pelo que eu entendi, então, por exemplo, uma mãe que tenha abortado, rejeitado, abandonado um filho, se ela não olha para isso, alguém da família vai olhar. Exato. E pode, por exemplo, entrar nessa dinâmica da culpa e expiação. E, por exemplo, sei lá, negar um relacionamento. Eu acho que tinha isso ali, né? Negar ter um relacionamento. Se nega. Negar ter um filho também. Poderia ser isso. Poderia. Muitas formas de expiar isso, de expiar essa culpa. Às vezes haja constelação. Às vezes até falir com as empresas, porque empresas elas são consideradas filhos também. Um livro que alguém esteja escrevendo não consegue mais terminar de escrever, porque livro também é filho. Assim, projetos de uma forma em geral, né? Então, muitas formas de expiar. Eu só não gosto muito de usar assim essa coisa do ela vai obrigatoriamente. Não, isso vai depender de cada um, né? Isso pode acontecer.
e ela não assumindo, a pessoa não assumindo essa culpa, da mesma forma, outra pessoa pode assumir no lugar dela, especialmente os filhos que entram nessa dinâmica eu por você, né? Então a Seria, expiação assim, a falta, na verdade, seria a falta de felicidade, né? Ela não encontra outro relacionamento, ela não leva adiante os projetos, ou o projeto que tem já começam a falir, coisas que inconscientemente ela pode fazer para querer expiar essa culpa. Mas o que eu gosto mesmo de destacar nessa questão da culpa, que eu acho que eu já falei para vocês, mas vale a pena repetir, é que quem se sente culpado não olha o outro. Essa acho que é a grande chave que a gente pode trazer para a nossa compreensão, para a gente sair dos papéis de culpa. Primeiro que a gente sabe que existe esse grande inconsciente coletivo da culpa judaico-cristã, que nós já falamos sobre isso. Então, é algo que a gente tem que estar sempre atenta, porque se a gente não tiver atento, a gente pode ser tomado por essa culpa, né? sim. Faz parte de uma questão cultural. Além do que, de repente, nossas famílias também já podem levar isso com mais seriedade. Então, além do inconsciente coletivo, ainda tem o inconsciente familiar e como a gente mesmo lida com isso, né? E a culpa, ela tem essa característica que ela faz com que a gente perca do nosso raio de visão a pessoa que a gente prejudicou. Porque com a culpa a gente olha para dentro, a gente olha para si. Então a gente ainda está numa postura emocionalmente infantilizada, a gente não consegue se responsabilizar pelo que a gente fez. E aí a gente perde o contato, essa conexão com o outro, né? Então sair da culpa é muito bom no sentido também de que a gente cria uma nova conexão ou se reconecta. E a gente pode olhar para essa pessoa que a gente prejudicou, pode falar para ela já de uma postura adulta que sente muito pelo que aconteceu, pelo que fez, e que, se possível, sempre que é possível, a gente ainda vai poder, inclusive, compensar o que a gente fez. Essa é uma postura que gera felicidade da vida. Então, isso que eu gosto sempre de ressaltar, para a gente treinando isso, né, e saindo desse movimento de culpa que para a gente, no Ocidente, nessa cultura, é muito forte, né? Certo? Mais alguém quer falar alguma coisa? Marisa? Assim, sobre a culpa, eu acho que eu poderia falar com vocês assim, a gente ficar aqui algumas décadas. Tá ruim a minha conexão, gente? Ficou. Não, Vou tentar mudar de. Voltou? tudo bem? Então, mas eu penso assim que Ficou ruim de novo. melhor a gente falando, eu acho que é bom, porque culpa. Estão me ouvindo? Agora sim. Tá oscilando. Culpa é algo que a gente trabalha o tempo todo em terapia, né? Culpa é algo muito difícil, até porque a gente vem dessa cultura onde a gente, né, como a Cláudia falou, judaico-cristã, que a gente incorpora muito a culpa. Tem algo que é bom, o Bert Hellinger fala disso também, que é a gente, muitas vezes, quando a gente está numa boa consciência, a gente acha também que a gente não tem culpa de nada, a gente fica na inocência. E isso também, quem fica na inocência é a criança. Então, tem alguns destaques aí que a gente precisa ir ponderando à medida que a gente vai avançando nos assuntos, para a gente estar entendendo, né, a postura que a gente tem que ter de responsabilidade sobre o que a gente faz como adulto. E percebendo isso, que era da nossa criança, né, e o que hoje, como adulto, a gente pode se responsabilizar, mesmo que a gente erre, porque a gente vai continuar errando. Errando no sentido, né, de perceber que as coisas não fluem, né, e que
provoca dor, né? Perdas, enfim. Saímos de um bem-estar. Que a gente está né? na vida, né? Exatamente. Né? É isso. Então, antes da gente continuar aqui para ler esses adendos, que na verdade são as histórias, né, que o Bert Hellinger traz para elucidar e ilustrar o que a gente está estudando, eu queria comentar o que eu acho que é de suma importância, porque a gente está avançando, a gente está no terceiro módulo, né, desse estudo. Então, a gente viu as ordens do amor, viu que elas atuam especialmente na consciência familiar ou grupal, né? Embora também tenha resquícios na consciência individual. E a gente viu essa divisão, né, entre a consciência individual, a familiar ou grupal e a espiritual. Então, a gente viu que o amor que existe e que une todos nós, o amor da criação, né, esse amor que é a conexão, que é o fator que conecta, ele precisa de uma ordem para poder fluir, para poder dar, vamos dizer assim, uma boa qualidade existencial para as pessoas. Sem essa ordem, ele não flui, né? Isso a gente está entendendo, a gente está avançando. E o que a gente está vendo agora, portanto, com essas lealdades, esses emaranhamentos, a culpa, são como se fossem assim, os porquês. Que essas ordens do amor, elas são, na verdade, não são observadas ou são infringidas. Né? Por que que alguém não obedece à hierarquia, por exemplo? Por que que alguém exclui uma outra pessoa? Por que que alguém desequilibra o dar e tomar? Né? Então, isso que a gente está falando, muitas vezes esses porquês, eles são respondidos, por assim dizer, por isso que a gente está estudando agora, né? Que são os emaranhamentos, os simbióticos, né? As identificações, as culpas, o movimento interrompido. Então, isso tudo que faz com que, muitas vezes, essas ordens do amor sejam desobedecidas. Então, acho que esse que é o mais importante, a gente poder, agora, meio que assim, fazer um fechamento, né, do que a gente está estudando. Ficou claro isso para vocês? Eu consegui? Sim. Que é isso que a gente tem que observar nas constelações, na verdade, quando a gente está fazendo as constelações, né? Muitas vezes a gente não consegue racionalizar dessa forma ali no ato, mas como a gente está fazendo um estudo, né? Organizando aqui o pensamento, é bom que a gente destaque isso, ok? Ok. Então vamos seguir? Vamos. Os sacrifícios de crianças. Muito tempo antes que as tribos israelitas invadissem a terra de Canaã e se apoderassem dela, havia ali uma crença religiosa muito difundida que os pais garantissem sua vida e seu futuro se sacrificassem a seu Deus um de seus filhos. Via de regra, era o primogênito. Depois de cuidadosas escavações, foi descoberto o santuário original em que essas crianças eram sacrificadas. No meio do santuário há um altar de pedra maciça, sobre o qual, ao que tudo indica, várias crianças foram, ao mesmo tempo, sacrificadas e queimadas. Caminhei em torno desse altar e recordei com amor essas crianças. Esse testemunho, bem anterior à conquista da terra pelos israelitas, não nos traz também à memória a morte sacrificial de Jesus em honra de seu Pai do céu? Não existe também dentro da igreja a crença de que todos que acreditam em Jesus são redimidos de seus pecados por sua morte na cruz, porque através desse sacrifício Deus reconciliou-se conosco e ficamos certos de seu perdão? Aqui me antecipei
mesmo depois da conquista da terra, era igualmente usual entre muitos israelitas sacrificarem a Deus seu primogênito. Esse Deus chamava Moloque. Ele tinha um templo perto de Jerusalém e sua imagem tinha forma de forno. Para lá, os pais levavam seus filhos, provavelmente os primogênitos, e os lançavam ao fogo desse forno divino, cantando em voz alta para abafar os gritos das crianças. Muitos profetas combateram esse culto, mas ele persistiu por muito tempo, até o fim de Jerusalém com o cativeiro na Babilônia. Esse culto persiste ainda entre os cristãos? Manifestadamente, sim. Porém, sob o disfarce de um rito piedoso. Os fiéis cristãos dizem, então, que consagram um filho a Deus, igualmente com a intenção de invocar para si a bênção de Deus. Uma forma extremada em que essa ideia se disfarça é a morte pelo martírio. Deve causar-nos uma estranha impressão a maneira como são venerados os mártires na igreja, a ponto de acreditar-se que até mesmo suas relíquias trazem salvação aos fiéis. Volto a comentar as formas usuais de consagrar um filho a Deus. As virgens consagradas a Deus apresentam-se até mesmo como noivas de Cristo, consagradas a Deus por um santo matrimônio. Ele envolve a renúncia a um noivo terrestre e a ter seus próprios filhos. Entretanto, os pais ficavam orgulhosos de tais filhas, porque com seu sacrifício elas lhe traziam as bênçãos de Deus. Algo semelhante vale para os filhos homens, que se dispuseram a ingressar numa ordem religiosa, principalmente os que se tornam padres. Também eles precisaram renunciar ao casamento para a glória de Deus e viver apenas para Deus, que, de acordo com a crença, tinham por eles e por sua família uma especial benevolência. Comparados aos anteriores sacrifícios de crianças, nesse sacrifício não há derramamento de sangue, assim como no incruento sacrifício da missa, em que a morte cruenta de Jesus é retomada e repetida. Entretanto, também esses sacrifícios exigem dos sacrificados coisas extremas. Limito-me aqui à igreja. Entretanto, essa imagem de sacrifícios humanos atua de modo semelhante em outros domínios, até mesmo com o derramamento de sangue. Que mitos continuam atuando aqui? Estamos imunizados contra eles? Também em nosso caso, precisamos de uma despedida e de uma desmitificação, com efeitos profundos. Se ela tiver êxito, conseguiremos despedirmos da imagem de um Deus que quer o sacrifício de filhos e conseguiremos despedir-nos de uma imagem de Jesus que incentiva essa crença, por exemplo, imaginando que carregamos sua cruz junto com ele. Com essa despedida, conseguiremos abandonar todos os deuses que, para assegurar a própria glória, exigem sacrifícios humanos, sejam quais forem os seus disfarces. Aonde chegaremos em seguida? Superando esses deuses, chegaremos a um outro tipo de amor, que não quer sacrifício e não precisa deles. Quantos sacrifícios e quantas renúncias nos dispusemos a fazer para aplacar um Deus? Quantos sacrifícios e quanta privação já exigimos dos outros ou impusemos a eles para reconciliar nosso Deus e torná-lo compassivo? De que lado estivemos?
de ambos os lados? Como podemos livrar-nos dessa imagem de Deus? Deixamos que ela caia. Como? Com amor por todos e por nós mesmos. Certa noite, um homem sonhou que ouvia a voz de Deus que lhe dizia: levanta-te, toma teu filho, teu único querido filho, leva-o à montanha que te mostrei e ali me oferece esse filho em sacrifício. De manhã, o homem levantou-se, olhou para seu filho, seu único e querido filho, olhou para sua mulher, a mãe da criança, olhou para seu Deus. Tomou o filho, levou-o à montanha, construiu um altar, amarrou as mãos do filho, puxou a faca e queria sacrificá-lo. Mas então ouviu uma outra voz e sacrificou uma ovelha em lugar do filho. Como esse filho olha para o pai? Como o pai olha para o marido? Como o pai olha para o marido? Como o marido olha para a mulher? Como ambos olham para Deus? E com Deus, se existe, e como Deus, se existe, olha para eles? Um outro homem sonhou à noite que ouvia a voz de Deus e lhe dizia: levanta-te, toma teu filho, teu único e querido filho, leva-o à montanha que te mostrarei e ali me oferece esse filho em sacrifício. De manhã, o homem levantou-se, olhou para seu filho, seu único e querido filho, olhou para sua mulher, a mãe da criança, olhou para seu Deus. Ele resistiu face a face, dizendo: isso eu não vou fazer. Como esse filho olha para o pai? Como o pai olha para o filho? Como a mulher olha para o marido? Como o marido olha para a mulher? Como eles olham para Deus? E como Deus, se existe, olha para eles? Eu li mais devagar porque essa parte me emociona muito. Sim, a mim também. E eu já li isso várias vezes, dá vontade, na verdade, já era de encerrar aqui, ficar em silêncio. Pois. Em silêncio Eu também, meditativo. essa é uma parte muito difícil. Então, como eu falei, são histórias, né? O Bert Hellinger ainda tinha esse talento, até porque ele trabalhava com hipnose também, então muitas vezes ele contava histórias que ajudam num estado assim que a gente fala, né? Um estado hipnótico, um estado de profundo transe. Então ele trazia essas histórias também para que elas pudessem atuar no inconsciente, né? E eu queria destacar também, mais uma vez, que o conteúdo dessas nossas apostilas, eles são tirados dessas obras do Bert Hellinger e de outras obras também, mas respeitando aí os direitos autorais, né, fazendo a respectiva indicação bibliográfica. Então, esses dois livros que nós lemos nessa apostila foram As Igrejas e o Seu Deus e O Conflito e Paz, ambos do Bert Hellinger, tá? Então, são trechos extraídos desses livros. Sim. Sim. Alguém tem alguma coisa para comentar, para falar? Sim, eu não sei se eu já comentei alguma vez, eu acho que sim, porque foi uma coisa que me impressionou bastante, aquela peça e que depois virou um documentário, A Alma Imoral, do Newton Bonder, né? Onde a Clarice, eu assisti a peça várias vezes, que ela ficou em cartaz durante muito tempo, e depois eu fui assistir também o documentário, porque é muito interessante. E o que ela diz, a alma imoral é exatamente isso, a desobediência, né? Ela fala sobre a desobediência ao longo da história bíblica, na visão judaica, né? E essa do Abraão, né, que não sacrifica o filho, é uma passagem muito interessante da peça, do livro e do documentário. Então, assim, acho que vale muito a pena assistir o documentário, e acho que deve estar disponível aí na internet, porque o documentário está belíssimo, porque
tem a peça, né? E tem também longas entrevistas do Newton Bonder com várias pessoas. E tem uma... Não sei se você assistiu, Cláudia, você assistiu? Ah, tá. E tem aquela dança, né, que é uma coreografia da Deborah Cook, que é maravilhosa, né? Então, Então, eu eu ia te recomendo. falar que eles disponibilizaram no começo da pandemia, mais ou menos, e está no YouTube. Então, quem tiver interesse de assistir, né, Eu tá sigo o liberado. Midrash, que sempre tem umas palestras do Newton Bonder que eu acho muito interessantes, né? Que traz para a gente essa visão, né, histórica da Bíblia, que é muito, muito interessante para esse nosso trabalho, né? Até porque Bert Hellinger também faz. Total. Exato, exato. Lembrando que o Bert Hellinger, ninguém melhor que ele, eu digo assim, o lugar de fala dele, né? Legitimidade que ele tinha, como ele viveu muito tempo, né, na igreja, foi padre missionário. Então, ele tem um lugar de fala importante, né? Sim. Eu queria deixar também, eu queria deixar um comentário, eu acho que eu não... talvez essa passagem do Bert Hellinger me toque pessoalmente, profundamente. Uma porque eu fui criada também dentro da Igreja Católica, como a maioria dos brasileiros, né? Então, o Bert sempre tem uma fala muito corajosa. Eu, às vezes, me sinto um pouco... não sei se uma postura minha que eu acho que não precisa, totalmente desnecessária. Eu sempre penso muito sobre isso, mas um desejo de dizer para as pessoas que o Bert Hellinger não faz uma oposição, e sim uma postura e uma fala muito corajosa sobre a vida, né? Mas o Bert Hellinger não precisa da minha defesa, né? Com certeza, mas ao mesmo tempo eu também eu vejo que talvez seja eu que precise dessa coragem, né? E talvez diante da minha coragem, talvez encorajar outras pessoas, porque nós somos um país praticamente católico, né? E isso é uma base muito forte para todos nós, e ao mesmo tempo é algo que também traz muitas dificuldades também para todos nós, principalmente para as crianças, e as crianças que crescem também, porque diariamente eu escuto as pessoas falarem dos seus sacrifícios, entende? Na vida, né? Das suas dores, das suas perdas em função dos sacrifícios que fazem, e muitas vezes nem sabe por que fazem, e quase sempre em vão, né? E isso tem tudo a ver com essa história e com essa cultura que a gente traz como fé, né? E como um norteador para todos nós. E isso é bem complicado. Então, assim, embora o Bert Hellinger não precise da minha defesa, mas se alguém estiver escutando as nossas gravações, tudo que a gente falou, que pelo menos fique mais curioso para entender e ler um pouquinho mais sobre tudo isso, porque, como a Cláudia mesmo falou, o Bert Hellinger fala de um lugar de quem assumiu na África, ele ficou 16 anos como padre, né? Mas ele já era padre e continuou como padre também, como ele voltou. Então, eu nem sei. Ele certamente ficou mais de 20 anos, 30 anos, não sei, dentro da igreja, né? Como sacerdote. Então, na autobiografia dele, ele fala, né, do que ele questionava, e tudo faz muito sentido, né, com as coisas que ele fala. Mas esse sacrifício, gente, é algo muito terrível mesmo. As crianças continuam se sacrificando, as crianças continuam até morrendo, né?
São as ovelhas negras que chegam no consultório, né? Trazendo a família, são as crianças que adoecem, são as doenças mentais. Tudo isso são sacrifícios, né? O suicídio, né? Doenças severas, tudo isso são sacrifícios. Então, a gente precisa acordar para isso. Isso é muito, muito importante. Ainda hoje, quantas pessoas, quantas peregrinações em nome da fé, em nome de se conseguir algo de Deus, né? A gente continua fazendo sacrifícios, né? As nossas promessas, né? Os nossos juramentos que nós faremos algum sacrifício. Vamos deixar de comer um doce para conseguir alguma coisa. Vamos subir a escadaria da Penha de joelhos para a gente poder conseguir alguma coisa. O sacrifício que nós precisamos fazer para que Deus nos conceda uma graça, né? Então, percebo isso. E com isso, muitas vezes, não que não exista uma força maior, não que não exista um amor, né, que pode nos ajudar e muito, né? Mas não é através disso. Não é certamente através da nossa morte, né? Ou seja, é muito complexo, né, a gente falar sobre isso, mas é importante que a gente comece de alguma forma realmente corajosamente a falar sobre isso, a olhar para isso, né? Sem que a gente tenha que julgar o modelo que ainda existe, que existiu, né? Porque é sempre isso, né, gente? A gente se dando conta do que sustentou a gente até agora e de que forma. Mas que a gente precisa avançar e perceber o que houve de mal também nisso tudo, que a gente pode tentar fazer diferente. Muito Né? tocante as suas palavras, Marisa. Muito bom mesmo. A gente trazer isso para o nosso dia a dia, né? E é isso, eu percebo bastante também isso que você está falando, o sacrifício que nós todos fazemos, né, das nossas crianças internas, a nossa parte criança, né, que ainda está lá precisando se olhar e achando que sacrificando vai poder salvar alguém ou alguma coisa. É isso mesmo. Mas a gente que foi criada na Igreja Católica, desde criancinha a gente bate no peito e diz minha culpa, minha máxima. É isso que a gente está falando, né? De prestar atenção. Exato. Que impregnou a gente. Exato. Porque isso tudo está nesse nível inconsciente. Né? A gente mas mesmo o protestantismo não se distanciou disso. Não, tem a mesma origem. O protestantismo é só uma dissidência dessa mesma origem. Né? Exatamente. E as religiões de matriz africanas também, até hoje a gente vê que sacrificam animais. Tem a questão, né? Tem também essa força, né? Esse pano de fundo. E aí, assim, eu já ouvi até outros teóricos, assim, pós-Bert Hellinger, sugerindo até que se mudasse essa expressão de que é o amor que adoece, né? Porque eles falavam que isso não é amor. Para não confundir, né? E a gente sabe que as palavras são impregnadas, semanticamente falando, né? As palavras são grávidas. Então, quando a gente usa essa expressão amor, pode até gerar uma confusão, porque isso, na verdade, não é amor, né? Amor é no sentido do que leva a vida, do que conecta, do que faz bem, né? Aí, ok, mas esse amor que é todo o contrário disso, não deveria ser assim chamado. Então, só teorizando, ajudando a pensar pós-Bert Hellinger. E o que eu acho que é mais importante também falar que a escala de vibração das emoções, a gente vê que a culpa, por exemplo, ela tem uma frequência muito baixa. E a gente está falando de vibração energética, né, gente? Assim, a culpa, por exemplo, é uma frequência baixíssima. Ou seja, a gente só consegue transformar as nossas relações com emoções de vibração alta. Essa que é a grande pegada, assim, porque só com o amor que a gente consegue transformar isso, integrar isso.
Por isso que a gente fala do amor que cura, né? É o amor que adoece, que está lá numa vibração baixa, que na verdade não é amor, né? É isso que eu tô falando, é culpa, é outra coisa, né? E o amor que realmente cura, porque ele está numa vibração altíssima, que ele é, sim, capaz de transformar e de criar novas conexões. Essa que é a questão, né? Eu tenho a tabelinha das vibrações, eu mando no grupo. Manda, também tenho. Ela vibra a 30 Hz. E o amor, ele vibra 500. O Olha aí. amor é uma... O amor e a gratidão, né, Andréia? É São uma os emoção. mais... Amor, alegria, paz, gratidão, iluminação. Eles são sentimentos já expandidos, né? Isso fala na medicina vibracional, no budismo. Exato. Assim, Bota lá no grupo pra gente. Tá bom. Por favor. Então, gente, como eu falei para vocês, eu já estou com o horário apertado, já até passei mais aqui uns minutinhos. Vocês gostariam de continuar? Ou a gente encerra por aqui por hoje? Acho melhor de encerrar por aqui. A gente já passou um pouquinho da hora. A gente começou um pouquinho mais tarde, mas já passamos um pouquinho também. Então, acho que a gente pode... Então, tá bem. Então, a gente encerra por aqui. Fica certinho. Então, o próximo encontro a gente começa na apostila 4. Não, agora tem que todo mundo sorria. Todo mundo fazer pose. A pose pra foto, né, Andréia? Oi! Conseguiu? Beleza. Beijo. Gente, obrigada. Bom descanso para todos. Até daqui a 15. Beijos. Tchau. Beijo. Tchau.